Pedro Corsini está ao vivo de um dos pontos mais afetados aqui na Avenida Rondon Pacheco, que de novo foi o local mais destruído, dessa vez ainda mais grave do que nós vimos nos últimos anos. Asfalto arrancado, buracos abertos, mais carros levados pela correnteza. O que aconteceu, Pedro? Bom dia, se é que dá para falar bom dia hoje para você. Pois é, Vitor, um bom dia bem difícil de se noticiar hoje, né? E a gente vai falar agora sobre essas chuvas que destruiu boa parte da cidade de Uberlândia. Aqui na Rondon Pacheco, o asfalto foi arrancado, uma chuva aí de uma hora e pouquinho, mas que foi suficiente para poder deixar muito estrago, muito caos na cidade. Eu falo ao vivo agora com o Lanzorex Júnior, que é climatologista, vai explicar para a gente o que aconteceu. Ontem um dia muito claro, sol, previsão de tempo seco, sem chuva e do nada o céu escureceu e um temporal caiu na cidade. Bom dia. Bom dia, Pedro. Desde quinta-feira, o tempo vem ficando menos instável na região, menos nublado. Eu até havia falado com vocês, nos próximos 3 dias, menos sem chuva. E depois retornava aquela condição de formação de chuva de verão, pancadas isoladas no final da tarde. E na tarde de ontem, havia uma condição específica que a gente chama de cisalhamento. Esse cisalhamento indica que, em superfície, o vento está em uma direção. Em 500 hectopascais, que é mais ou menos em 5 km de altitude, estava em outra direção, de oeste. E em altos níveis, cerca de 8, 10 km, ele estava vindo de sul novamente. Ou seja, o vento está em direções diferentes. Isso é uma condição para a formação de tempo severo. Vários índices de instabilidade demonstravam a condição de formação de tempo severo na tarde de ontem. Inclusive, um campo que a gente chama de água precipitável mostrava que, se houvesse precipitação em Uberlândia, poderia ser no total de 45, 50 milímetros, acumulado em 3 horas. Mas esse vento que estava vindo de sul transportou muita umidade da região de Franca, São José do Rio Preto, para a nossa região. Então, como estava a condição de formação de tempo severo, e isso é comprovado por dois outros aspectos que aconteceu durante o episódio da chuva de ontem. Formação de raios, muita descarga elétrica no dia de ontem, inclusive aqui na cidade mesmo, você ouvia estrondo como se fosse pertinho, e a ocorrência de granizo. Quando tem granizo, é característico da formação de tempo severo. Em altos níveis, quando o gelo, a água começa a congelar, ela bate, fricciona uma com a outra, forma um campo elétrico lá em altos níveis e outro aqui embaixo. Vai causando essa diferença de potencial e acontece o raio e também tem um granizo. Então, o que aconteceu era uma condição de muita instabilidade sobre a nossa região na tarde de ontem. Nesse caso, não tem asfalto que aguente. A gente pode observar que agora na Rondon Pacheco, imagens ao vivo aí do Romens Almeida, que as placas de asfalto foram arrancadas, né? Aqui a gente tem uma situação meio complicada que parece que as ruas formam uma canaleta para Rondon. Então, a água escorre dos bairros ao lado e vem com tudo aqui na região, né? Exatamente. Essa é a bacia do córrego São Pedro. Pessoal de Uberlândia, quem é daqui ou já ouviu falar, que antigamente aqui era um córrego e aqui era o canal principal do córrego. Então, bairros aqui que pega no Lídice, Caseca, Saraiva, Santa Maria, forma parte dessa bacia hidrográfica. Então, toda a água que cai nessa região, ela se concentra aqui na Rondon. E aí é importante destacar que aqui, como era uma condição já de ter o rio, era natural, então a água acaba partindo para esse curso. E o problema fica sendo que, como está muito impermeabilizado, então tem muito asfalto, pavimentação asfáltica, calçadão, então é mais difícil da água infiltrar no solo. Então acaba que, quando tem uma chuva muito forte, ela começou chovendo forte na parte do centro, até no Santa Mônica, então pegou exatamente na área da bacia. E a cidade deve se preocupar com chuvas nos próximos dias ou o tempo vai ficar estável nessa semana que começa hoje? Ao longo da semana, a condição continua muito similar à tarde de ontem e à parte da noite também. Tem a condição de formação de chuvas isoladas na parte da tarde. É importante falar também que no dia de ontem não havia, nenhum modelo apontava de fato uma precipitação muito intensa para o dia de ontem. Então era uma condição que teria que ficar monitorando, acompanhando imagem de satélite, imagem de radar, para ir falar com as instituições, organizações e orientar o cidadão. Mas ao longo da semana, então, continua essa condição de pode vir pancada de chuva na parte da tarde. Na terça, que está um pouco menos favorável, mas principalmente a partir de quarta até sexta-feira, pode sim vir essas chuvas na forma de pancada na parte da tarde.
Obrigado pelas informações. A gente acabou de ouvir, então, o climatologista. Eu vou pedir para o bicho poder mostrar para a gente a situação do momento. Olha só a espessura das placas de asfalto que a gente tem aqui na Rondon, que foi arrancada com a força da água. Muitas crateras foram abertas. Lá na frente, olha, se a gente poder observar, próximo ao semáforo, a altura que a chuva deixou essa cratera muito funda, tem muita água empoçada ali. E aqui agora a situação de momento é Prefeitura, DEMAI aí realizando a limpeza do local para em breve, o quanto antes, começar de fato um recapeamento, uma reconstrução de via. Vitor, olha a situação triste aqui em Uberlândia depois do temporal que caiu ontem à tarde aqui na cidade. Com você. A gente volta, claro, a falar sobre a cidade de Uberlândia. Deixa eu voltar a falar com o Pedro Corsini. Joga na tela para mim, meu diretor Leandro Fernandes, onde é que o Pedro Corsini está para falar com a gente. Mais um ponto de destruição. Aí, se eu não estou enganado, é perto do viaduto da Nicomedes, né? A situação tá feia por aí, não é, Pedro? Exatamente, Vitor, que a gente está na Eduardo Felice com Rondon Pacheco. Situação bem parecida com aquela lá de trás da Rondon, né? Mais asfalto arrancado, mais cratera. A CEMIG está aqui no local porque um poste caiu, então assim, tem que isolar a área, desligar a energia para evitar riscos, né? A gente pode observar ali o poste. No trânsito aqui na Rondon, apenas 2 faixas liberadas, porque o resto da avenida está interditada aí por conta dos estragos causados pela chuva. Olha só a ciclofaixa, a ciclovia aqui da Rondon, totalmente destruída, parcialmente aqui na verdade, nesse pedaço. A gente pode ver aí muitos buracos, árvore caída, placas de concreto e asfalto também tomando conta do local. E tem gente que passa de bicicleta por ali, como a gente pode observar, ó. E agora tem que caçar uma solução, porque como é que atravessa aqui? Não dá, né? Tá totalmente esburacada, cheia de cratera. É até perigoso, né? Um acidente aí, a pessoa cair e machucar. E aí a gente aguarda que logo mais a prefeitura venha aqui para fazer a remoção também dos destroços, né, aí de asfalto e concreto que está no local, Vitor. Situação muito igual a lá de trás, que a gente estava observando agora há pouco na primeira entrada ao vivo. E, infelizmente, em outros pontos da Rondon, situação exatamente igual a essa. É com você. Perfeito, Pedro. Claro, daqui a pouco você vai voltar também trazendo a palavra do Corpo de Bombeiros, que trabalhou demais. De volta e vamos direto para o 5º Batalhão de Bombeiros Militar aqui da cidade de Uberlândia, também para falar com o Corpo de Bombeiros. Como é que trabalharam os militares nessas últimas horas aqui na cidade de Uberlândia? O Carlinhos trouxe, Pedro, 23 chamados, principalmente na Avenida Rondon Pacheco. E as orientações agora, já que está previsto que pode chover mais um pouquinho, né? Pois é, Vitor, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros nessa noite de domingo aí, para hoje também. Muitas ocorrências de inundação, alagamento. E eu converso agora com o Tenente Henrique, que vai contar para a gente quais foram as principais chamadas e depois dar uma orientação da população, né? O que fazer em época de chuva. A gente já conhece as recomendações, mas é bom reforçar, né, Tenente? Bom dia. Bom dia a todos. Ontem foi mais um dia de chuva severa em Uberlândia. Tivemos diversos chamados com relação a inundação da Rondon Pacheco e outras áreas da cidade. Tivemos situações de intervenção, inclusive fora da cidade, onde diversas árvores caíram sobre a rodovia da BR-365, saída para Patrocínio. Foi necessário atender um casal que estava no interior de um veículo onde uma árvore caiu sobre ele. Eles foram atendidos e encaminhados para a unidade de saúde em Uberlândia. E na cidade as intervenções foram diversas. Queda de árvore, carros boiando na água, pessoas sendo arrastadas pela correnteza e todas as intervenções foram executadas da melhor maneira possível. Em casos como esse, o que não fazer? A gente já sabe das regrinhas, mas é bom sempre reforçar, né? Então, o Corpo de Bombeiros aí tenta se antever essa situação, alocando viaturas estrategicamente nos pontos onde a gente tem a maior incidência dessas ocorrências. Quando o excesso de ocorrências ele aparece para a gente, isso é um complicador. Por isso que a gente orienta a população a sempre se abrigar, evitar esse deslocamento nos pontos críticos, que já é de conhecimento da grande maioria, evitar os deslocamentos na chuva, na enxurrada, seja em qualquer veículo que ele possua, e postergar um pouco aquele deslocamento. Eu vou sair agora, não, eu vou sair um pouco mais tarde depois que a chuva passar, ou se antever quando for o caso. Obrigado pelas informações, Tenente Henrique. Então, Vitor, tá aí
o registro de ocorrências aqui pela chuva na cidade de Uberlândia e as orientações do Corpo de Bombeiro. Vale lembrar rapidamente que a BR-365, ali em Araguari, já foi liberada. É com você. Perfeito, Pedro. Aproveita, leva o Romens Almeida para tomar um cafezinho aí dentro do batalhão, que vocês vão rodar muito essa cidade.